Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês 5 passos para começar a investir com apenas R$ 100. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu recebi alguns comentários lá no meu direct e teve um em particular que me chamou muita atenção, que foi de um seguidor falando: Eric, eu gosto muito do seu conteúdo, mas eu não sei como começar. Eu estou tentando investir, abrir conta em corretora, mas acaba que eu não consigo fazer o investimento. Então, tem algumas pessoas que ainda não saíram da inércia, não começaram a investir, porque falta aquele empurrãozinho. E o objetivo desse vídeo é esse, para mostrar para vocês que dá para começar com pouco. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, e o primeiro passo é decisão e disciplina. Pessoal, por que decisão? Tem um conceito que eu aprendi com o Joel, eu não lembro se é dele, Joel J, que é um mentor de alta performance no Instagram, um profissional que ele era sócio do Grupo Primo também, que ele conta uma história de uma guerra onde tinham dois exércitos. Um exército era muito menor do que o outro. E esse exército muito menor, o que o capitão fez para poder motivar e fazer com que os guerreiros dele lutassem? Ele fez o seguinte: eles atravessaram uma ponte, o general foi lá e queimou a ponte, ou seja, eles não tinham mais como voltar. A única solução que eles tinham era enfrentar o exército inimigo, mesmo estando em menor número. Mas o fato desse general ter queimado a ponte não possibilitou que eles tivessem um plano B, ou seja, eles tinham uma única decisão a tomar, que era a luta. Então, pessoal, quando você toma uma decisão que você vai começar a investir, que você vai pensar no seu futuro, essa decisão ela tem que ser irreversível, não pode voltar atrás. E aí que entra a disciplina, pessoal, porque é o seguinte: olha só essa imagem aqui. Eu fiz uma simulação do investimento de R$ 100 aplicados todos os meses com uma taxa de 1% ao mês. Se vocês observarem, vocês aplicando 1% ao mês durante um ano, vocês vão ter R$ 1.268. É pouco. Chega a 10 anos, 23 mil. 20 anos, 98 mil. 30 anos, 349 mil. E 50 anos, aí sim que vocês vão chegar com 4 milhões. Aí você pode estar pensando: mas Eric, eu vou precisar esperar 50 anos investindo R$ 100 por mês para poder chegar num patrimônio que ultrapasse a casa do 1 milhão, que aliás 1 milhão é um patrimônio que muitas pessoas entendem como sendo o patrimônio de uma pessoa rica. Mas a questão é a seguinte: o primeiro ponto que vocês precisam entender precisa começar. E os R$ 100, pessoal, é um motivo para você. Você vai começar com os R$ 100, mas isso não significa que você vai manter os R$ 100. É que é muito difícil passar dessa. Quando eu mostrei naquela imagem, como você não vê tanto resultado no começo, a disciplina que vai entrar em jogo, porque é muito fácil desistir, muito fácil falar: não é isso para mim, eu vou continuar, eu vou precisar de uma vida toda para poder chegar na riqueza. Mas pessoal, a partir do momento que você começa a receber os dividendos, começa a receber os proventos na carteira, você vai ver que dá uma virada de chave na sua vida, porque é aí que você vai começar a querer aportar mais e investir mais. E olha só essa outra imagem aqui para vocês entenderem como que é importante o longo prazo. Essa daqui é uma imagem que eu peguei do patrimônio do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Vejam só, pessoal, o patrimônio dele começou a crescer depois que ele tinha 60 anos. Ele ficou um tempão dos 15 até os 50 acumulando capital, mas vejam que a curva de inflexão dele começa depois dos 60 anos. O que isso mostra? Que o patrimônio dele só começou a crescer lá na frente. Imagina se ele tivesse desistido quando ele tivesse chegado a 30, 40 anos. Então, pessoal, por isso que eu falo: o primeiro ponto tomou a decisão que vai começar a investir, e o segundo é a disciplina. Vocês precisam ser disciplinados, mesmo que seja com R$ 100 todos os meses. E olha só, quanto mais cedo você começar, muito melhor, porque você vai chegar lá na frente com um patrimônio muito maior do que se você não tivesse feito nada. Então, o primeiro passo para você começar a investir tenha disciplina e tome uma decisão na sua vida. E o segundo passo saiba o quanto você gasta. Pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que as pessoas precisam se pagar primeiro, receber o salário, pega uma parte desse salário, já investe e sobrevive o resto do mês com o que sobra do salário. Então isso é muito comum de ser propagado, e se a gente for analisar, esse é de fato certo, mas é muito fora da realidade para a grande maioria das pessoas. E o que eu quero trazer para vocês é a realidade. Pessoal, não adianta vocês
sem estar com a mentalidade já de investidor, querer se pagar primeiro para depois sobreviver com o resto, sem ao menos saber o quanto que você gasta. Por que isso, pessoal? Por que é importante saber o quanto você gasta? Porque não adianta nada você tirar uma parte, receber o salário e tira uma parte que seja 10% do seu salário para investir. E com esses 90%, você não conseguir pagar suas contas, porque aí vai chegar no final do mês, ou você vai precisar tirar desse investimento que você fez, porque você ainda não se mudou sua mentalidade e não sabe o quanto que você gasta ainda, ou pior, você pode até ter que fazer um empréstimo para poder pagar as suas contas, as suas dívidas. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que se fazer é saiba o quanto que você gasta, porque sabendo o quanto que você gasta, você inclusive vai ser até útil por um passo que eu vou falar mais para frente, mas sabendo o quanto que você gasta, você vai ter noção do quanto que você pode economizar, do quanto que você pode, se eu cortar um pouquinho aqui, se eu diminuir aqui, eu vou poder tirar isso daqui para investir. Então, pessoal, é muito importante isso, até para você chegar lá na frente, que é o que eu faço hoje, pessoal. Hoje, por mais que seja importante essa questão de você se pagar primeiro, como eu já tenho monitorado o quanto eu gasto, eu faço um controle de quanto a minha família gasta mais de 5 anos, então caiu o dinheiro no mês, eu não preciso necessariamente me pagar primeiro, porque eu já deixo na conta exatamente o quanto que eu vou pagar, o quanto que eu vou gastar, o meu gasto, como eu já sei, eu já deixo na minha conta o quanto que eu vou precisar e o restante vai para o investimento. Então, pessoal, assim, não sejam, é difícil falar um pouco disso, mas não se iludam com esse tipo de, se pague primeiro. Obviamente, pessoal, isso é super importante, mas é muito importante você mudar sua cabeça primeiro, mudar sua cabeça, saber o quanto que você gasta, até para você saber onde que você pode cortar, onde que você pode economizar para poder investir mais. E aí a gente volta para o primeiro passo, para você poder sair de um mês que você investe 100, para o outro mês investir 200, até chegar um momento que você vai estar investindo 1.000, 2.000 reais por mês, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe, que você já tomou a decisão, já entendeu o que precisa de ser disciplinado, já sabe o quanto que você gasta e o quanto que você vai ter para investir por mês, que seja os 100 reais, agora é um ponto super importante, que é abrir a conta em uma corretora. E quando a gente fala de corretora, pessoal, corretora é aquele veículo que você vai usar para poder investir na bolsa, comprar ações, comprar fundos imobiliários. Inclusive foi algum dos comentários até que eu falei no começo do vídeo de que algumas pessoas estavam empacados dessa parte de abrir conta em corretora. Então o que é importante de eu explicar para vocês aqui? Existem dois tipos de corretora. A corretora que não cobra taxa, porque tem algumas taxas que a corretora te cobra, como qualquer outro serviço, pessoal. A corretora, ela deixa de ser um instrumento financeiro e ela vai te cobrar algumas taxas. Então, tem corretoras que cobram taxas e corretoras que não cobram taxas. Quando eu estou falando taxa, pessoal, é a taxa de corretagem. O que é a taxa de corretagem? É a taxa que a corretora te cobra por você executar uma compra de uma ação, por exemplo. Lá na XP, por exemplo. Toda compra de ação que você fizer, eu comprei 10 ações do Banco do Brasil. Ela vai te cobrar R$ 4,99, R$ 4,90, R$ 4,99 a cada ordem que você fizer. E tem corretoras como a Nuinvest, por exemplo, que você não é cobrado dessa taxa. Então existem corretoras com taxa zero de corretagem e corretoras que cobram. E qual que é a grande diferença disso? É que essas corretoras que cobram taxa, elas têm serviços de assessoria, os assessores de investimento, que eu acho que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Então essas corretoras que cobram essa taxa de corretagem, você acaba tendo esse serviço de assessoria. Para quem está começando, pessoal, eu não vejo o sentido ter uma corretora que cobre uma taxa de corretagem. Por quê? Imagina só, a gente está falando de um investimento de 100 reais. Se você vai investir 100 reais no mês e cobrar e pagar 4, 5 reais de uma taxa de corretagem, você está pagando 5% da sua ordem. Não tem muito sentido esse gasto. Isso só compensa quando você tem um patrimônio muito grande, que esses 4 reais não vão fazer nem cócega na sua ordem. Então não vale muito a pena vocês buscarem corretoras que cobram taxa. Então, quando a gente fala desse tipo de corretora, a gente está falando das duas grandes principais, das que cobram taxa, a XP e o BTG. E quando a gente fala de corretoras que não cobram taxa, a gente está falando principalmente da Nuinvest, da Rico. Eu vou citar só essas quatro, porque são as quatro mais comentadas, as quatro mais famosas. E até para indicar para vocês uma corretora, eu gosto bastante da Nuinvest, que é inclusive a corretora que eu uso aqui para a carteira do canal. Quem ainda não viu, eu tenho uma série aqui no meu
meu canal do YouTube, onde eu tenho uma carteira de investimentos que eu comecei em abril, se eu não me engano, e eu estou mostrando para vocês todos os aportes, mostrando os valores, é dinheiro real que eu estou mostrando para vocês aqui. É para incentivar e para motivar vocês. É essa playlist aqui. Deixa eu abrir aqui o site da Nuinvest para vocês observarem como é que é o processo. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, aqui é o site da Nuinvest. Eu vou falar da Nuinvest porque eu vejo como uma das corretoras melhores para quem está começando. Para quem vai começar e não tem conta em corretora, é só vir aqui, quero ser Nuinvest, aí ele vai abrir e pedir algumas informações. Aqui eles já falam que você tem que abrir a conta no Nubank. Pessoal, aqui é um processo normal de abertura em conta de qualquer corretora ou qualquer banco. Você vai ter que fornecer o seu endereço, comprovante de endereço, documentação RG, CPF e preencher alguns formulários para abrir a conta. Bom, agora eu vou mostrar para vocês dentro da Nuinvest um ponto que é de fundamental importância, que inclusive responde algumas perguntas de algumas pessoas que abriram conta em corretora e não estão conseguindo investir na bolsa, comprar fundo imobiliário ou comprar ação. Quer ver só? Bom, essa aqui só para quem não conhece, essa aqui é a carteira do canal que eu mostro para vocês todos os meses. Não vou entrar no detalhe aqui na carteira, mas pessoal, um ponto que é muito importante. Primeiro, para vocês investirem em renda variável, comprar ações, comprar fundos imobiliários, aqui em renda variável, eu já vou mostrar até para vocês, para quem não conhece, renda variável, e aí vocês vão ver aqui em Home Broker. Se vocês tiverem interesse de como que investe, como que compra, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. É só para mostrar para vocês como é que é o processo aqui na Nuinvest. Tá? E tem algumas pessoas que pararam aqui, porque conseguem chegar aqui, mas na hora de fazer a compra, por exemplo, aqui tem um HGRU, aí na hora de comprar, dá ordem que não foi executada, dá ordem cancelada. E qual que é o grande ponto? Isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Vocês venham aqui em perfil, aqui embaixo, pessoal, tem perfil do investidor, isso que aqui é muito importante. Cada corretora, o que é esse perfil, pessoal? Esse daqui é o perfil que a corretora é obrigada pela CVM a ter esse perfil para todos os investidores. Vocês têm que preencher um questionário aqui. Por quê? A CVM, ela cobra que a corretora ela tem um perfil conservador, um perfil mediano e um arrojado. Aqui eles falam como o perfil arrojado como nervos de aço. O perfil conservador é aquele perfil que só consegue investir em renda fixa. Então, primeiro, se você não preenche esse perfil, você não vai conseguir comprar nenhum ativo lá no Home Broker, porque por padrão, o perfil que é se você não tiver preenchido o perfil, vai ser o conservador. Então, quando o perfil é conservador, significa que a corretora, tanto a corretora como a CVM entende, que você não está preparado ainda para investir em ações. Então, esse é um dos pontos que muitas pessoas acabam tendo problemas na hora de investir. É na hora do perfil de investidor. Então, só para vocês observarem aqui quais são as perguntas. Tem pergunta se você vai usar o dinheiro por mais tempo. Então, pessoal, se você, por exemplo, colocar que você vai usar o seu dinheiro até um ano, não tem sentido você investir em renda variável, porque renda variável é investimento de longo prazo. Então, a partir do momento que você colocar um ano aqui, a corretora vai te travar e vai te deixar perfil conservador. Deixa eu só fechar aqui e voltar aqui para mim. Então, pessoal, isso é super importante. Entenda primeiro qual que é o seu perfil de risco. Se você ainda não estiver preparado naquelas perguntas e cair como conservador, não tente refazer o teste para poder chegar e deixar o perfil arrojado, porque responda com sinceridade, porque isso é muito importante até para você se conhecer. Tá bom? Então, esse foi o ponto da corretora. Então, pessoal, agora a gente vai para o quarto passo. Então, a gente já sabe, vocês já tomaram a decisão e já estão cientes da disciplina que vocês vão ter. Sabe o quanto vocês gastam? Já abriram conta na corretora? O quarto passo é reserva de emergência. Pessoal, aqui é um ponto super importante. Não adianta querer começar a investir em ações, investir em fundos imobiliários sem ter o colchão de segurança. Tem um vídeo aqui no meu canal, pessoal, que é esse vídeo aqui, que eu ensino como montar a reserva de emergência, como chegar o quanto você precisa ter, que inclusive está muito relacionado ao quanto você gasta. É muito importante isso. Então, pessoal, assim, eu não vou entrar em detalhes, mas o porquê que é importante você ter ciência da reserva de emergência?
Porque, pessoal, a reserva de emergência ela vai servir como, no momento de emergência, por exemplo, um desemprego. Você precisa custear os seus gastos, as suas contas. Se você não tem uma reserva de emergência, de onde que você vai tirar dinheiro? Dos seus investimentos. E aí é o que o grande problema acontece, porque normalmente quando as emergências acontecem, quando a gente tem desemprego, normalmente é quando a gente está num momento ruim da economia. E quando a gente está num momento ruim da economia, o que acontece com os investimentos de renda variável? Estão lá embaixo. E aí é nesse momento que você vai precisar resgatar esses investimentos e vai perder dinheiro. Então, pessoal, por isso que é muito importante ter a reserva de emergência formada. Então, não deixem de assistir esse vídeo que eu mostrei aqui para vocês de como formar reserva de emergência. E agora vamos para o quinto passo, que é aquele de fato onde a gente vai montar uma carteira com R$100. Pessoal, eu montei um Excel aqui bem simples para vocês, para mostrar que dá para a gente montar uma carteira bem diversificada com apenas R$100. Olha só, se a gente pegar uma ação de Itaúsa, que é um banco, na verdade ela é uma holding que grande parte do lucro dela vem do Itaú, com o preço de R$9, eu estou pegando a cotação de hoje, tá? E ela tem um pagamento de dividend yield, ou seja, é o quanto que você recebe em função do quanto que você paga, recebe de dividendos, tá? De 7,68% ao ano. A Taesa, que é uma outra grande empresa, que é uma empresa do setor elétrico de transmissão, uma ação dela custa R$ 34,14 e ela está pagando 9,90 por ano de dividend yield. Sanepar, que é uma empresa de saneamento lá do Paraná, que também é uma outra grande empresa relacionada é uma empresa muito boa, pagadora de dividendos. Eu peguei e escolhi algumas empresas pagadoras de dividendos para vocês também terem o recebimento desse valor desses R$100. E olha só, pessoal, ela paga 8,39% ao ano. Peguei BB Seguridade, que também é uma outra empresa bem consagrada em termos de pagamento, que é uma empresa de seguros, que é uma empresa do Banco do Brasil, que está voltado muito para o segmento do agro, faz seguro do agronegócio. E olha só, o preço dela R$ 32,00 e ela está pagando 10,87% ao ano. E escolhi dois fundos imobiliários também, pessoal. Na verdade, dois fundos imobiliários não, um fundo imobiliário e um Fiagro, que é um fundo, não é um fundo imobiliário, mas ele é muito parecido com os fundos imobiliários, está relacionado ao agronegócio. Se a gente pegar o MXRF, que é um fundo imobiliário de papel, ele está pagando, ele custa 10,97 e paga 12,12% por ano de rendimento. E o SNAG 11, que é um Fiagro, que também está nessa faixa de 10,21, pagando 13,83. E aqui o que é importante, pessoal? Se olha só, a gente pegar esses valores vai dar R$100, 184, passou um pouquinho de 84, pagando 10 se a gente tirar uma média dessa carteira aqui, 10,47% limpo na sua mão. Então, essas empresas aqui vão te pagar, tanto essas empresas quanto esses fundos imobiliários, eles vão te pagar 10% de retorno limpo na sua mão, que são os dividendos e os rendimentos dos fundos imobiliários. E aqui o que é importante? Se a gente pegar a Selic hoje, que está por volta de 12,75, 12,75, se a gente pegar que você investir no Tesouro Selic, aí você vai falar, mas Eric, rende mais. A questão é a seguinte, isso daqui não paga imposto. No caso do Tesouro Selic, se você, por exemplo, pegar um investimento de até um ano, você vai estar por volta de um rendimento menor do que 10%. 10% se a gente for arredondar. Então você está recebendo mais do que o Tesouro Selic, sem contar que você ainda pode ter valorização desses ativos. Não tem desculpa, pessoal. Dá para começar a investir com R$100. Olha só, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 ativos para vocês conseguirem montar uma carteira com R$100. E aí, pessoal, volta naquilo que eu estava falando no começo. Obviamente, pessoal, 10% de R$100 vão dar R$10 num ano. Ah, você fala, Eric, eu nunca vou ficar rico com isso. Pessoal, o objetivo aqui é, primeiro, mudar a sua cabeça de investidor, porque a partir do momento que você muda e começa a receber, principalmente quando a gente está falando de fundo imobiliário, receber rendimentos todos os meses, você vai mudar uma chave na sua cabeça. Você vai começar a fazer conta na sua cabeça na hora que você vai sair, vai comprar uma pizza ou vai comprar, poxa, se eu deixar de comprar essa pizza, eu vou ter tantas Itaúsa. Obviamente eu não estou incentivando aqui ninguém deixar de se divertir, mas pessoal, vocês vão ver que muda uma chave, que é muito melhor você deixar de fazer algumas coisas agora para poder fazer muito mais lá na frente. E aí, pessoal, eu quero encerrar esse vídeo
com um ponto bem realista de algumas frases que eu peguei, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Se você chegou aos 40 sem 1 milhão investido, sem um imóvel quitado e sem renda passiva de 10 mil reais por mês, você não fracassou, você só está no mundo real. Não deixe o fantástico mundo das redes sociais te afetar. Siga em frente, cada um no seu próprio ritmo. O que eu quero trazer com isso, pessoal? Não importa o quanto que você está investindo, comece. E o outro ponto que eu gosto de falar, inclusive que está escrito na primeira aí, que eu escutei, teve até recentemente um grande influenciador colocou no Instagram falando que você tem que se tornar rico antes dos 30. Pessoal, eu comecei a investir há 10 anos, eu tenho 43 anos, eu comecei a investir de verdade com 33 anos. Pessoal, olha só, obviamente que seria muito mais fácil e muito melhor eu ter começado antes, mas eu não tive essa educação financeira antes. Então, pessoal, isso não significa que eu não poderia ter começado. E como eu comecei hoje, eu cheguei num patrimônio que me deixa mais tranquilo. Obviamente, ainda não cheguei na minha liberdade financeira, mas eu vou chegar, isso eu tenho certeza. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, começa com 100 reais. Pode começar, não tem problema, que vai chegar no momento que esses 100 reais vão virar 200, vão virar 500, vão virar 600, e vai chegar um momento que você vai estar investindo 5, 6 mil reais por mês. Isso que é muito importante, pessoal. Então, cuidado com o que vocês observam nas redes sociais. E tem um ponto muito importante que eu estava esquecendo. Eu tenho um aluno na mentoria da primeira turma que ele tem mais de 50 anos, começou a investir em fundos imobiliários por minha causa, aprendendo na mentoria, e hoje, pessoal, está super feliz. Obviamente que para ele vai ser muito mais difícil para uma pessoa que tem 20 anos começar. Mas, pessoal, pense no seguinte, todo mundo vai chegar na velhice. É muito melhor você chegar nesse momento que você não vai ter condição de produzir com um patrimônio, mesmo que ele seja menor do que uma pessoa que começou com 20 anos, mas tendo alguma coisa, sem contar na satisfação pessoal que ele tem de já receber os dividendos na conta e poder falar para os filhos, falar para os netos que já está tendo uma renda passiva. Isso incentiva, inclusive, o próprio filho ou os próprios netos a começarem antes. Então, pessoal, aproveitando, se você tem interesse em participar da minha mentoria, eu vou abrir a segunda turma agora no final de outubro, que é a segunda turma da minha mentoria Liberdade, logo ali com fundos imobiliários. Aqui embaixo tem um link para você fazer uma pré-inscrição, e quem fizer a pré-inscrição vai receber no e-mail um baita cupom de desconto quando eu abrir essa turma. Pessoal, assim, eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês essa mentoria, porque assim, eu considero os fundos imobiliários, principalmente para quem está começando, como o melhor ativo gerador de renda passiva, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, e aquele abraço!